Bom dia. Bom dia, Giovana Maria do Socorro. Bom dia, meu amor. Hoje nós vamos fazer aqui uma live muito interessante, porque vou começar a contar um pouquinho da minha história. Bom dia, Cruz, Maria do Socorro, como é que você está? Então, como o coach pode me ajudar? Foi um pedido de, não uma só, mas umas três seguidoras, quando eu pedi para que pudesse colocar aí o que vocês gostariam que eu falasse na live, e veio bem a calhar no dia de hoje. Bom dia! Olha, vocês têm aqui um aviãozinho bem aqui, que vocês podem mandar e convidar. Apesar de ser cedo, né? Cedinho, a gente faz live cedinho. Acordamos com os pássaros, não vou falar nem com a galinha, porque galinha aqui em casa não tem, né? Mas, gente, de manhãzinha, eu abri a janela aqui agora, um monte de ararinha passando. Falei, nossa, e ficou assim quase que uns... Eu passava e repassava. Falei, gente, acho que elas vão querer fazer a live comigo hoje. Bom dia, Rosa. Como você tá, minha querida? Seja bem-vinda também. Bom dia a vocês. Gente, bastante coisas que vocês estão passando e vivendo por aí. Olá, bom dia, Lina. Como é seu nome? Doca, é isso? Bom dia, graças a Deus. Bem, né, Maria? Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história como coach, para começar a falar sobre isso que alguém me perguntava. A pergunta foi, ela gostaria de saber se o coach pode ajudar a empreender, né? A pessoa que me perguntou. Uma das perguntas foram essas. Bom dia, Rosiane. E agora então eu vou aqui falar sobre o quê? E aproveitando, né, que eu venho aí de uma semana inteira de treinamentos. E essa semana agora, se não fosse a pandemia, eu estaria lá no Chile, né? Hoje, provavelmente amanhã eu estaria voltando para casa. É uma semana inteira dando treinamento. Na verdade, é muito interessante que quando eu era criança, às vezes a gente via nos filmes, né? A gente via o filme assim, olha, pessoa que era filme na máquina do tempo, ou acontecia alguma coisa, alguma mágica ali, as pessoas apareciam em dois lugares ao mesmo tempo, né? E não sei se vocês lembram da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então tinha os pó do Pilim Pim Pim. E a minha mãe insistia, falava, não, isso aí não é verdade não, né? Isso não existe, pó de Pilim Pim Pim não existe. E eu ficava pensando, mas será que se um dia a gente vai poder aparecer em dois lugares ao mesmo tempo? Bom dia, Jairo, bom dia, Rosiane. E aí, gente, interessante que ontem não, na verdade de segunda, né? Então, como segunda-feira começou o treinamento, e o treinamento é no Chile, e eu dando o treinamento daqui, porque é online, né? O treinamento de coach online e ao vivo. E o interessante é que eu lembrei disso, eu falei assim, gente, eu pensava, será que eu vou poder aparecer em dois lugares ao mesmo tempo? Sim, gente, não foram só em dois lugares, porque tinha gente da Colômbia, tinha gente de vários lugares, tinha pessoas de Santiago e também de outras regiões do Chile e de São Paulo. Bom dia, Adriana, bom dia, Mara. E o interessante é que eu ainda falei pro pessoal assim, falei assim, gente, um dia eu pensava, quando eu era criança, será que eu vou poder estar em dois lugares ao mesmo tempo? E não é só em dois lugares, são em vários lugares. Por exemplo, agora, a Adriana é lá de Crato, no Ceará, né, Adriana? E vocês estão em cada um de vocês que estão aqui está em algum lugar. Veja como as coisas acontecem e às vezes a gente não é do jeito que a gente quer, pensa que pode ser. Então, há um mundo de possibilidades. Existe um mundo de possibilidades que, como a palavra de Deus nos fala, né? Lá em Isaías, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, coisas inimagináveis. Ou seja, nós podemos até pensar em alguma coisa, mas isso é de uma amplitude muito grande, muito grande. Bom dia, Luciana. Enquanto vocês vão vindo, eu vou colocar, claro, gente, que a gente tem agora. Bom dia, Ana, Kelly, Luciana. Tem o quê? Na verdade, tinha já, eu que não estava usando, né? Vinheta da nossa live, olha só. Live das 6 e 7 da manhã, igual às manhãs da vitória. Abra-te para o mundo de possibilidades. E abrir para o mundo de possibilidades, gente,
É você saber que existe, nós temos uma centelha divina dentro de nós que é capaz, que nós somos capazes de fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer. E como que o coach, né? Bom dia, meu amor. Olô, bom dia, Ana. Como que o coach me ajudou? Então, vou começar a contar daí, né? Então, eu falo que lá em 2013, não sei se vocês já viram, tem um vídeo que eu conto a história da... Bom dia, Vitor, Giovanni. Que eu conto a história de como que surgiu o curso Empodere-se. Então, foi interessante que em 2012... eu me formei em terapia, né, com um curso de terapeuta e tal, e daí, a partir daí, já comecei, good morning, você está toda internacional, hein, buenos dias, eu vou falar em espanhol, gente, ontem à noite eu falava em espanhol, em português, era uma mistura assim, bom dia, Salete. Então, em 2012, eu me formei fiz terapia e tal, né, curso, já comecei a trabalhar desde lá, como terapeuta, e fazendo psicologia. E no final do ano um pouco perto do final do ano, setembro, na verdade, não era no finalzinho do ano, né? Setembro de 2012, eu tive um contato com o coach. Só que, na verdade, eu estava participando, né, de um treinamento, e eu estava com uma situação para ser resolvida. E eu peguei, e o que era essa minha situação? Eu queria começar a trabalhar. E eu não sabia como fazer, porque assim, tinha muitas crenças, na verdade, dentro da minha mente. Uma que eu achava que eu precisava ter muita informação, eu sempre achava isso, que para começar alguma coisa, eu precisava estudar muito, e assim, e tá muito preparada para fazer alguma coisa. Bom dia, vocês que estão chegando. E ali... naquele momento, o Daniel, que eu nunca vou esquecer do Daniel, esse rapaz que estava lá nesse treinamento comigo, eu conversei com ele falou assim, eu falei, você pode me atender? Eu achava que era terapia, eu falei, acho que eu vou precisar de uma terapia, de uma mudança drástica dentro da minha mente. E aí, eu falei, deve ter alguma coisa emocional muito forte aqui e tal, né? E tá, ele falou assim, acho que no intervalo a gente pode, né? E no intervalo nós tínhamos uns 20 minutos, mais ou menos, de tempo, assim. E eu saí com ele, nós saímos do salão onde estava tendo o treinamento, fomos para um outro lugar, e aí passava gente toda hora, eu falei, ele falou, você liga se tá passando gente? Eu falei, não tem problema, eu tô querendo resolver meu caso, não tô nem aí. Eu falei, mas será que eu vou chorar? E eu até perguntei pra ele falou assim, não sei, né? Falei, então vamos lá, não tem problema, se alguém me ver chorando, também não tem problema. E naquele momento... ele me perguntou algumas coisas e, de repente, ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Bom dia, Raquel. Bom dia, Emília. E ele começou a fazer algumas perguntas nesse dia para mim. Perguntas, assim, pontuais. Então, o que eu queria? Bom dia. Daqui a pouco eu tô lá na loja, viu, com vocês. Perguntas pontuais, falando comigo e tal, e foi fazendo, e aquilo foi ampliando a minha visão. Ele fazia muitas perguntas. Eu falava, gente, o que será que ele tá fazendo tanta pergunta assim? Eu não aprendi isso no curso, porque ele tinha feito o curso antes de mim. Eu falei, eu não aprendi no curso a fazer tanta pergunta. E eu falava, e ele fazia pergunta em cima daquilo que eu falava. Só sei que ao final de 15, 20 minutos, ele falou, olha, nós não temos muito tempo. Eu falei, não tem problema, eu vou me entrar no estado de aceleramento aqui, né, de aceleração, porque que eu sou um pouco rapidinha. Só sei que ao final daquele tempo, eu já tinha saído, ali fechamos o quê? Eu saí com um planejamento do que eu ia fazer. Eu falei, gente, o que você fez comigo aqui, com tanta pergunta, o que é isso? Ele falou assim, isso é coaching. Eu falei, isso aqui que é coaching? Ele falou, eu falei assim, você acaba de fazer então um processo. Ele falou assim, claro, a gente teria que ter mais tempo, né, pra gente poder caminhar com esse processo, porque não é uma sessão só. Só que aquilo me encantou, aquele momento me encantou. Eu falei, gente, eu quero isso, eu quero aprender como fazer, porque era uma técnica, tem uma estrutura. Não é você sair fazendo perguntas de forma aleatória. E ali... eu peguei, então assim, aquilo que eu tava na minha mente com tanto problema e achando que eu precisaria de, sei lá quantas terapias, era coaching, eu estava ali e fui fazer aquela sessão. Eu só sei que naquele ano
Eu comecei então a fazer os atendimentos, comecei a trabalhar com prazos e tal. Foi nesse ano, nesse setembro de 2012, no final, antes ainda, porque em julho eu fazia já o atendimento voluntário, saí dali com datas, com falas, comecei a trabalhar de forma voluntária, assim, sempre, todo dia não, né? Com data marcada, registradinha, assim, tudo, com documentos que eu precisava fazer, algumas outras coisas, e tá. E o que eu percebi? Eu falei, gente, eu preciso de fazer esse negócio, eu quero fazer isso, né? Obrigada, Raquel. Eu quero fazer esse negócio, eu quero aprender isso. E tá, quando foi em 2013, então, eu entrei, fui fazer, cheguei em casa, né, claro, voltei lá do Paraná pra cá. E fui falar pro meu marido, falei, eu quero fazer curso de coach agora. Ele falou assim, pronto, a mulher decidiu agora, tipo assim, agora só quer fazer treinamento, né? Gente, assim, uma coisa que eu amo fazer é curso. Eu amo fazer treinamento. Então, por exemplo, nessa pandemia agora, de quando começou, de março pra cá, eu acho que eu já fiz quatro treinamentos. 4 treinamentos e mais um, que foi um acompanhamento de um mês inteiro. Então, ou seja, para que isso? Porque quanto mais eu me desenvolvo, mais eu amplio minha mentalidade. E o coach vem isso. Bom dia, Diego, bom dia. Essa ampliação de mentalidade. Bom dia, Ulisses. Isso o coach nos traz. Me trouxe. E quando foi em 2013, eu vou fazer então um treinamento de coaching. Volto para fazer o treinamento de coach com o pessoal do Chile, que era quem? O Paul Vanter, que vocês já viram ele numa live comigo. E é uma pessoa, assim, fantástica. Inclusive, vocês que estão aqui, que se não viram a live com ele, que eu fiz com ele, foi justamente ele respondendo várias perguntas, questionamentos, de acordo com toda a experiência que ele tem, há mais de 30 anos de negócio, não só na questão de treinamentos, mas na área de negócios mesmo, sobre como a gente agir nesse momento de pandemia, ampliando mesmo as nossas possibilidades. Então, é uma live fantástica, se vocês não viram, é interessante porque foram de perguntas que eu fui colhendo de pessoas aqui, inclusive de alguns empresários, e ele foi respondendo isso na live comigo, né? Então tá lá no meu feed, é só buscar lá, que tem muita coisa. E ali, interesse foi em agosto, não, julho, foi julho, se eu não me engano foi dia 14 de julho, foi o dia da live, isso mesmo, dia 14 de julho, foi o dia do aniversário de casamento. E tá, então eu fiz com o Paul Vanter e com a Janete, que era sua esposa. Eles vinham do Chile fazer treinar o treinamento. E eu achei assim, muito fantástico. No segundo módulo do coach, então, foi na época que o Humberto teve o diagnóstico de câncer e ele precisaria fazer o tratamento, a cirurgia. E eu pensei, bem, e agora? Vou pro treinamento ou eu vou para acompanhar ele em todos os exames? Decidi, vou acompanhar ele em todos os exames. Outro dia, bom dia, Leandro, olha só, o cafezinho tá aqui. Falei, outro dia eu vou fazer, né? Outra época, no outro ano, eu faço esse treinamento, tá tudo certo. Só que o Humberto não me deixou. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu tô bem. É só exames, eu não tô sentindo nada, assim como eu não estava sentindo nada. Eu vou fazer exames e você vai fazer o seu treinamento, terminar. Porque nessa época, eu só estava trabalhando de voluntária. Ele falou, não, você vai fazer. E ali, só sei que foi uma coisa, assim, algo na minha mente, falava que não. E por conta dele, eu volto, então, vou fazer o treinamento. E ele vai, depois, os meus meninos que foram acompanhar eles em exames e tal, né? E só sei que naquele momento de decisão, assim, foi muito forte para mim a decisão de ir fazer. E eu vejo o que o coach mudou para mim. Aquele treinamento, finalizar o treinamento. Daquele momento foi aonde eu saí com vários projetos dali. Porque no segundo módulo a gente trabalha muito crenças, mudanças de crença, e uma ampliação mesmo da nossa mentalidade. E eu saí com um mundo de possibilidades, sabendo que eu podia fazer muitas coisas. Então todo o meu processo de crescimento foi a partir dali. E ali então eu já saí com uma clínica montada. Já estavam no processo, mas assim, agora vamos trabalhar, vou ajudar meu marido, trabalhar no sentido assim de ajudar ele, cuidar dele, porque ele vai precisar da minha ajuda. Quando eu vou lá e faço o treinamento, eu percebo que não necessariamente que meu marido não estava morto. Ele estava com um problema e que precisava de tratamento e que eu estaria
ajudando ele. Eu não ia poder tratar dele, isso era fato, né? Fato. Mas que ele teria aquele respaldo meu. E que eu podia sim fazer alguma coisa, ampliando, porque às vezes a gente foca só num ponto e a gente acha que a gente só precisa fazer aquilo. Então o coach me ajudou o quê? A ampliar a minha mentalidade, nesse sentido. Então saio dali já com treinamento, com treinamento não, com o consultório, com a clínica montada, volto para cá já com eu achava que eu não ia ter cliente na clínica. Falei, gente, mas como é que eu vou começar essa clínica assim, com coach e tal, e como é que eu vou ter, né, cliente? Saio dali com clientes já marcados. É tão interessante que quando você quebra crenças e você abre a tua mentalidade, tudo começa a acontecer. Uma pessoa me manda uma mensagem, eu estava lá voltando para Rondonópolis e me mandou uma mensagem: Lu, eu tô sabendo que você tá fazendo treinamentos e tal, você pode me atender? Eu falei assim, gente, eu não tô acreditando nisso. Era uma coisa assim, então eu volto e abro a clínica com 3 clientes. Então, ou seja, eu tinha ali dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, tá tudo certo, vamos embora agora, né? E ao final, mais pro final do ano, então eu falo, gente, eu posso criar alguma coisa. Foi quando eu crio, então, o curso Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias. E a partir daí, tudo foi mudando e ampliando para mim, né? Então fui buscar outros treinamentos, fui buscar, aumentou consideravelmente o número de clientes, claro, hoje, né? Assim, aumentou demais. E quando vai passando o tempo, 2017, gente, tá aí eu de volta, aí eu vou pro Chile de volta, porque eu tinha finalizado o curso de coach com uma coisa na minha cabeça. Eu olhei um dia pro Paul, lá no finalzinho do curso, e falei para ele, um dia nós nos encontramos em Rondonópolis. E ele olhou pra mim assim, tipo, quando? Eu falei, quando eu não sei. A pergunta dele é, sim, claro, com certeza. Eu falei, quando eu não sei, mas a gente vai se encontrar de novo e vai ser lá. E em 2017 nós temos a oportunidade de começar o treinamento de coach aqui. Então, para quem me perguntou se o coach pode ajudar nos empreendedores, foi a primeira pergunta, né? Como o coach pode ajudar o empreendedor? Gente, de forma assim absurda. Por quê? O coach, ele trabalha com 4 pilares. Quais são os pilares do coach? Primeiro, perguntas. O que as perguntas fazem com a nossa mente? Então, o coach é baseado totalmente em perguntas. Perguntas como? A partir daquilo que você deseja. Então, conforme a gente vai fazendo perguntas, o que vai acontecendo na nossa mente? A nossa mente tem algo biológico, isso é biológico, neurológico, e é fantástico você começar a fazer. Você quer encontrar, as respostas já estão. Eu só preciso fazer a pergunta certa. E por que as respostas já estão? Gente, eu fico encantada de como você estudar, de como o processo de você estudar, de você encontrar um resultado, ou seja, de você encontrar alguma coisa que valida, que não precisa de validação, mas que confirma, essa palavra confirma aquilo que está na palavra de Deus. Bom dia, Ju! Perguntas certas para... Sim, porque as respostas já estão aí, Tem um Provérbios, e no livro de Provérbios 23, se eu não me engano, ele diz assim: aquilo que você imagina no teu coração, aquilo que você tem no coração, já é. O que é isso? Gente, já está aí. O que eu preciso? Fazer a pergunta certa para poder trazer isso para a realidade. Como que eu trago isso para a realidade? Então, as perguntas que eu vou fazendo, vai fazendo o que com a minha mente? A minha mente vai ampliando e eu tenho a necessidade de fazer um fechamento cognitivo, ou seja, de encontrar uma resposta. Eu só tenho um fechamento cognitivo quando eu encontro essa resposta, senão a minha mente vai ficar fazendo essa busca. Então, por isso que as perguntas, elas são de grande importância para uma amplitude de mentalidade, ampliar o nosso pensamento. E um detalhe, quanto mais eu tenho essa amplitude de pensamentos, trabalho com o meu pensamento, maiores são as oportunidades que eu percebo diante das necessidades. Por exemplo, agora, nesse treinamento que eu acabei de dar ontem, né? Ontem à noite, então eu cheguei em casa cansada, porque assim, eu precisava, você faz uma segunda-feira, então, um cansaço mental, porque é em outra língua.
mesmo que o espanhol seja parecido, mas muito palavras muito parecidas, mas que tem outro significado. Então, dando o treinamento todo em espanhol. E ali eu fui percebendo, e era online, eu estava na minha clínica, então tinha pessoas de vários lugares da América Latina, aqui de São Paulo, e eu aqui do Mato Grosso, e eu pude perceber assim, quanto que o coach nos une na diversidade e nos expande de uma forma muito grande. E ali um outro pilar do coach então já respondendo, então ajuda no pro qualquer empreendimento? Sim. Por quê? Porque você vai atrás do quê? Do resultado. O coach é um processo onde o coach, que é o profissional, ajuda o cliente, apoia, não ajuda ele a encontrar as respostas. Como se fosse uma pessoa que está ali num processo como placas. Então funciona assim, eu vou na direção de um lugar, eu quero ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, e o coach vai fazendo o quê? Perguntas onde você vai se direcionando. E para ir no caminho certo, se você encontra algum problema nesse meio do caminho, também da mesma forma como você sai desse problema, como você traçar estratégias. Então é algo que amplia muito e que ajuda você a chegar no resultado que você deseja. Então, nesse momento, há uma transformação muito grande do nosso ser, porque você vai se trabalhando durante todo o processo do treinamento. E outro ponto, uma outra pergunta, quem que pode fazer o coach? Qualquer pessoa pode fazer, se você tem nível segundo grau, mas eu não tenho segundo grau, mas eu trabalho, já tenho uma experiência de vida, ok. Não há necessidade de você ter feito uma outra formação primeiro, ter faculdades e tal, de administração, ou psicologia. Independe para que você possa fazer o treinamento. Então, uma pergunta que me fizeram. Então, qualquer uma pessoa pode fazer. O que precisa para se tornar um coach? Fazer o treinamento. Então, e é interessante que, quando a gente vai trabalhando com isso, hoje... Tem muitas pessoas falam assim, mas coach? Todo mundo hoje é coach, faz um curso de 3 dias e é coach, né? Na verdade, não, né? Você precisa, quando você for buscar esse treinamento, é preciso que você veja quem é a empresa, quais são os selos que essa empresa tem. Então, geralmente, uma empresa séria de coach, ela tem um selo internacional, ou seja, geralmente é registrado ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, dos melhores, ou seja, de onde surgiu o coach? Lá da Europa. Então, não surgiu de um outro lugar. Então, um dos pais do coach foi quem? Tim Gallery ou John Whitmore. E o que o Tim Gallery ele ensinava? Como que ele percebeu que aquilo que ele sabia podia utilizar aquela modalidade, aquele método para trabalhar com as empresas a partir de jogo de tênis. Então ele ele ajudava através de perguntas as pessoas ele ajudava as pessoas, né, a desenvolverem no tênis, ou seja, jogarem tênis só com perguntas, esquecendo toda a técnica. Porque nós sabemos fazer as coisas de uma forma inconsciente, nós sabemos. Eu só não sei que eu sei. Então, o coach vai trazer isso que você já sabe pro consciente, para que você possa ter uma consciência de que você é capaz, de que você tem capacidade e desenvolver, então, essas habilidades que você precisa para chegar e atingir o resultado que você deseja. Uma outra pergunta que fizeram foi: como o coach pode me ajudar a empreender mais? Sim, ele pode te ajudar super você a empreender. Porque com as perguntas, por exemplo, através daquilo que você deseja, porque você precisa ter uma clareza, e o coach vai te ajudar a isso, a você ter clareza daquilo que você quer. Então, clareza do resultado. Porque qual que é o nosso grande problema? Um dos grandes problemas que a gente tem é não ter a clareza daquilo que a gente quer. Assim como numa comunicação. A HCN é membro, isso mesmo, do MCC, que é um Conselho Europeu de Coach e Mentoring. Então, a HCN, que é a empresa que eu trabalho, que alguém já me perguntava, Lu, com quem você trabalha? Então, hoje, nós somos oficial partner, então, ou seja, parceiros internacionais da HCN World, que tem sede na Dinamarca e subsede no Chile. E uma vez, foi muito interessante que a gente divulgava esse treinamento, divulgando o treinamento uma época aqui,
E agora a gente vai ter, em outubro e novembro, teremos o treinamento no Brasil, online. Então, ou seja, da onde você estiver no país, você pode fazer. E foi muito interessante esse treinamento que eu tive, finalizamos ontem. Havia pessoas assim, como eu já disse, da Colômbia, de todos os lugares do Chile, de São Paulo e eu aqui do Mato Grosso. E foi fantástico a forma. Então, a única diferença é que eu não estou presencial, mas é uma adaptação. Isso foi o quê? Um upgrade muito grande que esses alunos tiveram. Já sair dali aprendendo aprendendo e estando nesse processo de estar de forma online, porque isso é a realidade hoje, não é o futuro. O futuro é o online? Não é o futuro, gente, é a realidade. E as empresas que hoje não estiverem no online, não sei o que vão ser. Por quê? Porque aqui no online, independente do que você vai fazer, você está mostrando o teu negócio, você está divulgando o teu negócio de alguma forma. Por exemplo, essas lives que eu faço de manhã, claro, não tem como falar assim, eu amo fazer, sim eu amo, mas não tem como eu não divulgar o meu negócio. Por exemplo, agora veio a calhar, vamos dizer assim, a pessoa me perguntando, Lu, fala sobre coach, que eu tenho necessidade, eu gosto, quero ouvir sobre isso, né? Então o coach vai outro passo, então isso é fato, acaba a gente fazendo isso e divulgando aqui, né? Então, é muito interessante e ali, nesse processo de perguntas, para finalizar, para a gente não delongar muito, que daqui a pouquinho eu tenho um compromisso exatamente 7 horas, então preciso sair antes de casa, né? Olha só, então os pilares, através das perguntas, eu vou tomando consciência daquilo que eu quero, vou tomando consciência das ações que eu preciso tomar, eu tomo consciência das crenças que eu tenho, e sim, super ajuda as empresas, né, Raquel? Ou seja, você vai focando, indo atrás daquilo que você deseja. Claro, e aí as pessoas às vezes dizem assim, mas tem coaches e coaches, assim como tem profissionais e profissionais. Sim, vou fazer daqui a pouquinho lá um treinamento. Então tem profissionais e profissionais, assim como tem psicólogos e psicólogos, médicos e médicos. Existem profissionais de todos os jeitos. Você só precisa saber onde é que você vai buscar a sua formação e quem é a pessoa que você vai buscar a sua formação, né? Então, o coach vai ajudando você a tomar consciência, porque através das perguntas, toma consciência. E é tão interessante que quando eu fiz o treinamento, aqui em casa, basicamente, hoje todo mundo é coach. Só não o Guilherme ainda, porque ele tá louco. Ele fala, mãe, eu preciso fazer coach. Eu acredito que esse ano, né? Mas ele é novinho ainda, mas agora ele tem uma empresa. Meu menino, de 14 anos, tem uma empresa online de camisetas. A Zux. E isso de onde vem? Claro, fez o treinamento Empoderes, que vem do coach, que tem toda uma base de coach, porque eu faço muitas perguntas ali dentro. Então, vem do coach, é a base dele. A mudança de crenças também é uma forma é aquilo que o coach nos ensina. E o Danilo fez coach, a Giovana, meu marido e eu. Então, mas quando eu fiz, interessante que você vai integrando isso em você. E você já não dá mais respostas prontas para ninguém. Porque é um ditado que a gente tem, né? Se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia, né? Então as perguntas, e às vezes eu faço isso com meus filhos, às vezes eles me mãe, o que eu posso fazer aqui? E eu falo o que eles têm que fazer. Às vezes a Giovana, por exemplo, na empresa, mãe, o que eu preciso fazer? E eu falo, ela nunca faz o que eu quero. O que eu falo para ela fazer. E aí eu começo a fazer perguntas. Quando a pergunta sai dela, ou seja, a resposta sai dela, ela coloca em prática. Por quê? Porque não adianta a gente dar resposta pronta para ninguém. Não adianta eu aconselhar, faça isso, você precisa fazer isso, 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 isso. E às vezes a gente passa a vida inteira falando para um filho o que ele tem que fazer e passa e ele nunca faz. Lá na frente alguém, né, faz uma pergunta para ele que ele, ou seja, toma consciência e é exatamente aquilo que a gente vivia falando o tempo inteiro. Ele chega para você e fala, você acredita que, olha, eu vou fazer isso e isso, mãe do céu, conversando com fulano, e ele... Aí você fala assim, sempre falei isso. Mas é por quê? Porque não partiu dele internamente. Então, às vezes a gente indicar, claro, indicamos caminho, mas quando sai de si próprio, da pessoa própria, a transformação acontece. E nessa tomada de consciência, eu me responsabilizo. Ou seja, é um outro pilar do coach, trazer a responsabilidade, porque se você não tem a autorresponsabilidade e responde de forma
com habilidade. O que é responsabilidade? Responder com habilidade para com alguma coisa. Então o coach traz o quê? Essa tomada de consciência. Olá, Adria, tomada de consciência, Jaqueline, tomada de consciência, e que eu vou responder com habilidade em alguma situação, as situações, ou seja, ser responsável pelo aquilo que eu faço, por aquilo que eu estou vivendo e da forma como eu sou, e levar ao quê? A uma ação. Porque o coach converge o quê? Em ação, em você fazer alguma coisa. Então, a pessoa que não toma responsabilidade, que não tem autorresponsabilidade, ela não consegue fazer um coach. Por quê? Porque ela não vai se propor a fazer aquilo que precisa ser feito. E a mudança, a transformação só vai acontecer se ela agir. Se agir. Se tiver uma ação. Então, não adianta você fazer, me ouvir aqui várias lives, ou seja, tem muitos exemplos de pessoas que estão aqui comigo nas lives desde que eu comecei a pandemia, desde que a pandemia começou aqui, e eu tenho feito, porque é algo que eu gosto muito de fazer, de ensinar, de passar um pouquinho do meu conhecimento, e fizeram aquilo que a gente estava colocando, as dicas que a gente vai dando aqui, os insights que a pessoa vai tendo, e foram colocando em prática e começaram, inclusive, negócios. Né? Começaram a partir das nossas lives e que vocês já viram os depoimentos nos meus stories que geralmente eu deixo aí. Então, ou seja, a ação, eu só vou ter uma transformação, só vou ter uma mudança, chegar onde eu quero chegar se eu tiver ação. Então, as perguntas que vão ampliar a minha possibilidade. Então, o coach faz o quê? Amplia a sua possibilidade, a sua mentalidade, e que abre a um mundo de possibilidades. É isso que o coach faz conosco. Então, te leva a pensar. Pessoas que pensam, ou seja, que meditam sobre aquilo que está vendo e que pensam realmente, que se questionam, não aceita qualquer coisa no sentido de ser controlado ou direcionado de uma forma cega. Não, você sempre vai querer mais. E você percebe que o mundo é feito de muitas possibilidades. Então, tenho mudado muito a minha mente e comportamento. Obrigada a você, minha querida. Deus abençoe. Obrigada por acompanhar. Então, é isso que o coach nos faz. O coach pode ajudar? Sim. Sim, ele pode nos ajudar de uma forma, assim, fantástica. Eu, cada dia mais, sou apaixonada pelo processo de coach e pelo coach. E tanto que hoje eu sou professora internacional e ontem eu estava nesse treinamento, né? Terminando o treinamento com esses alunos do Chile e da Colômbia. Então, assim, quantas pessoas nós podemos ajudar e quantos podem ser beneficiados através do processo de coach? Eu não tenho empresa, posso fazer? Sim, claro. Dentro da sua empresa, dentro da sua casa, o coach vai te ajudar a como mudar também o teu relacionamento com os filhos, com o marido, enfim. Isso como eu disse para vocês, é um mundo de possibilidades. Sim, até mais tarde, Adriana. E hoje, 3 horas da tarde, eu estou... Não só ajuda, transforma. Isso mesmo, transforma. Porque a partir do momento em que eu mudo, e eu vou fazendo essa mudança, eu vou me transformando. Então não tem como. Hoje eu sou uma outra pessoa. A minha vida, eu falo que a minha história tem uma Luciane antes do processo, antes do curso de coach, e uma Luciane pós-curso de coach. Isso é fato e é verdade. E vocês, e quem me acompanha há mais tempo, sabem disso, né? E hoje à noite, é claro, hoje à tarde, 3 horas, temos live oracional. E à noite, às 9 horas, vou estar no Instagram, não vou estar no meu. Sintonia com Meu Deus, é o do programa de rádio. Então hoje vai ser o 5º dia do Cerco de Jericó. Então vocês me acompanhem lá também. Hoje o 5º dia, às 21 horas. Nós vamos estar rezando essa semana, que é a Semana da Família. Rezando, fazendo o cerco, meditando um pouquinho e, claro, rezando pelas nossas famílias. E amanhã eu vou estar também, né, Mari? Lá com o pessoal do MFC. Movimento Familiar Cristão, isso mesmo, também, mas amanhã é fechada no grupo do Zoom. Bom dia, Catiúcia. Então vocês que estão entrando agora, podem ver a live, voltar depois. Essa live vai estar gravada no IGTV. Beijo no coração, Deus abençoe. E segunda-feira, 6 e 7 da manhã, nos encontramos aqui, tá certo? E você pode mandar a sua dúvida ou o teu assunto que você quer que a gente converse aqui na nossa live das manhãs de segunda, quarta e sexta, tá certo? Da pastoral, isso, pastoral familiar. Eu mudando o nome do movimento, né? Da pastoral familiar, tá certo? Grande abraço para vocês.
Beijo no coração. Deus abençoe e uma ótima sexta-feira.